Iba. Para que serve o Estado? Para que serve a política, a marinha, o exército, a polícia, a Liga da Justiça, os Três Mosqueteiros? Se a gente estivesse num mundo perfeito de fadas, gatinhos fofinhos e chocolate para todas as pessoas, a gente não ia precisar desses instrumentos de Estado, polícia e os Três Mosqueteiros, né? A gente podia só simplesmente viver. Mas o mundo não é perfeito, o mundo não tem chocolate para todo mundo. Exatamente porque o mundo está recheado de problemas que as pessoas organizaram uma polícia, um exército e um governo para que ele limite a maldade da sociedade. A gente tem que agradecer a Deus por causa dessas instituições. Mas mesmo assim, nenhuma pessoa pode te constranger a obedecer um semelhante, ou seja, um outro ser humano, porque ele é outro ser humano, né? Vocês estão num pé de igualdade. Qualquer autoridade, ela é derivada de Deus. Não importa onde você está, numa república, no império, num parlamento, sei lá, onde é que você esteja. Toda autoridade que rege o local onde você está foi instituído por Deus, porque toda autoridade vem dele. E como Deus colocou essa autoridade para as pessoas, ele também colocou uma responsabilidade que essas pessoas devem arcar de administrar bem aonde eles estão. Todas as autoridades precisam administrar bem o local e dar satisfação, ou seja, obedecer a Deus. O modelo governamental, o estatal perfeito, olha aí, já vou falar qual que é o modelo perfeito. É uma monarquia de um monarca ou de um rei perfeito. Mas adivinha só, não existe um cara perfeito chamado Deus andando por aí e dando chocolate para todo mundo. Por isso, as pessoas têm que escolher representantes parlamentares ou políticos que não sejam palermas, não sejam babacas e que saibam colocar leis boas para administrar o local onde eles estão. Colocar leis boas que se aproximem da perfeição, para que todo esse modelo de governo se aproxime de um modelo ideal de governo. Já pensou se todo mundo fizesse o que é correto e todo mundo gostasse de fazer o que é correto e aquele que é totalmente correto colocasse tudo que é correto? O importante é que seja feito algo correto. É preciso sim uma autoridade instituída por Deus que faça o bem. A gente não pode aceitar um governo de todos. E o que eu quero dizer com um governo de todos? É todo mundo dando pitaco em tudo. Isso chama uma oclocracia. Todas as pessoas governam. Só que quando todas as pessoas governam, ninguém governa. E uma coisa até que acabou puxando um pouco disso foi a própria Revolução Francesa, né? Que tinha um rei em específico que não estava exercendo um bom governo. E aí os revolucionários da França falaram: contra os totalitários, nós vamos fazer uma fraternidade. E a fraternidade vai mandar em todo mundo. Me olha que porcaria, velho. Mudou o nome, mas tá sendo a mesma merda. Você tirou um monarca que era ruim para colocar outras pessoas lá no lugar que vão também continuar mandando tudo em todo mundo. A revolução tentou acabar com um problema, só que ela na verdade modificou o nome do problema e passou ele para frente. E o nome desse problema, ou o cerne desse problema, é a onipotência e a imanência do Estado ou da lei, né? O que isso significa? Olha que interessante. A lei não está certa porque é uma coisa boa, mas a lei está certa porque ela é lei. E isso é um problema gigantesco, porque se daqui a algum tempo os mesmos políticos decidirem alguma coisa diferente e a lei mudar, daqui a, sei lá, 2 anos que essa lei mudou, a partir desse momento essa lei está certa. Ou seja, digamos que uma lei proíbe chocolate. E daqui a um tempo eles mudam essa lei e essa lei passa a liberar chocolate para todo mundo. Só que quando estava aqui, chocolate era proibido e quem usasse ia ser condenado. Mas depois de 2 anos que eles liberam o chocolate, quem usar tá tudo liberado. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque é lei, então a gente tem que obedecer a lei. Mas a lei não é importante. O que é importante é o correto, é o padrão de certo. Quando você faz a lei onipotente,
ela se torna o padrão de justiça, ela se torna o que é certo e o que é errado. O Estado se torna a autoridade máxima, o Estado se torna o próprio Deus. Por quê? O que ele fizer, pronto, acabou e isso tá certo. Então, se ele falar qualquer porcaria, você tem que arcar com as consequências e todas as pessoas vão ter que se submeter a esse Estado. Porque não existe ninguém acima desse Estado, né? Não existe uma lei boa e perfeita que fique acima desse Estado para regular ele. Ele fala o que ele quiser, ele é o próprio Deus. Aleluia! Mas em oposição a isso, a um governo de todos ou a um governo onipotente que não tem ninguém acima dele, o calvinismo mantém a soberania de Deus acima de todas as coisas. Deus é a fonte de autoridade. Qualquer autoridade aqui na Terra deve estar submissa à autoridade de Deus, sujeita ao padrão de certo e errado. E por causa disso, o calvinismo levanta dentro do ser humano uma coragem indomável de ir contra toda a injustiça, de todo tirano maldito que quer colocar alguma lei estúpida em cima de você. E embora muitas vezes, onde a gente se encontra aqui no Brasil, os políticos e o Estado coloquem várias leis injustas, nós podemos continuar confiando em Deus, que é justo, que é reto e que Ele, no final de todas as coisas, vai julgar e vai fazer justiça em todos esses políticos malditos, desgraçados que ficam fazendo um monte de porcaria e ficam fazendo mal para a própria população. Ele, o Deus justo, vai julgar esses juízes e também vai fazer justiça a nós. Para esse Deus, as vozes dos oprimidos e das pessoas que sofrem por serem injustas e sofrem na mão de pessoas ímpias e malignas, todas as vezes que essas pessoas falam e pedem clamor a esse Deus, Ele ouve e Ele responde. E Ele vai estar pronto para abençoar a nossa nação, o nosso governo, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família e a nós mesmos. Mas chega de falar de soberania do Estado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a soberania da sociedade. Aonde que a sociedade é soberana? O que é um organismo social? Qual é a beleza do trabalho, da arte, da ciência e da vida? Qual que é a beleza? Onde está a beleza dela? Onde está a beleza dela? Onde é que tá? A gente vai ver no próximo vídeo, tá beleza? Até breve! Só lembrando, essa sequência de vídeos toda que eu tô fazendo é baseada nesse livro aqui, ó, Calvinismo, da Abraham Kuyper. Então, se você achou interessante os assuntos, algum ponto específico dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, é só você ir nesse livro aqui que você vai achar muito mais legal e talvez ele defenda as ideias muito melhor do que eu, tá beleza? Pega lá!